Eu tô bem? Tá, em vez de um livro, contraste e tudo mais. Calma, que eu tô assim, ó. Que da última vez você começou a falar nada e eu fiquei assim, gente. Jesus. A gente poderia começar esse vídeo de novo falando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso pode ser um jargão. Mas faça a introdução. Enfim, estamos aqui mais uma vez. Se estamos aqui porque deu certo. Não sei. Não sei, mas a questão é O que ia dar certo? É porque no mesmo dia a gente gravou outra, a gente. Entendeu? A gente só trocou de roupa. Pra fingir que a coisa é séria e a gente se. E eu não sei se vocês lembram do dia anterior que nós comentamos que estávamos preparando o almoço em família, então gravamos o primeiro vídeo enquanto a preparação rolava na cozinha, saímos para ter o almoço, brigas e confusões e cataclismas, e voltamos agora já no final do dia, então a própria iluminação já está diferente por conta do horário, para fazermos outro vídeo, porque a oportunidade de gravar talvez seja escassa com a nossa rotina. E a proposta desse vídeo não vai ser um vídeo resenha único. Sim. A gente vai criar aqui uma coisa um pouco diferente, porque a ideia surgiu justamente porque o Vitor leu O Grande Sertão Veredas, que inclusive é um dos livros indicados no título aqui deste vídeo, e ele ficou tão fã, que ele veio conversar comigo e eu disse pra ele que eu ainda não tinha lido o livro, apesar de tê-lo em casa, porque eu tinha medo do livro. E o Vitor achou isso um absurdo, né? E tentou, enfim, iniciou ali um processo de convencimento que eu falei, cara, já que a gente vai gravar um vídeo, vamos gravar essa conversa pra galera também assistir e eventualmente você acaba aí com medo, tanto meu quanto de outras pessoas. Exato. E mais grave que isso também, que eu também vou comentar esse respeito depois, é que no meu convencimento ao Pedro de para ler o livro, ele comentou que estava um pouco desanimado porque ele já sabia um pouco da história e porque já em conversas com outras pessoas tinham dado possíveis spoilers. E realmente quando ele falou em spoiler, eu falei, poxa, já contaram de alguns incidentes da narrativa do final do livro. E quando eu perguntei, depois de eu terminar o livro, eu perguntei, mas quais eram esses spoilers então, que você já sabe? Percebi que não são spoilers. E aí, enfim, então o que eu trago aqui de convencimento, e é de novo, mais uma vez frisando, isso aqui é algo completamente informal, a nossa anima resenha, o nosso comentário sobre o livro de duas pessoas muito apaixonadas por literatura, sem formação técnica na área de letras ou literatura, enfim, etc. É mais para fazer a nossa percepção e para desmitificar um pouco desse livro que eu sei que me assustava muito mais e ainda assusta o Pedro. Então, enfim, trago aqui Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Li esse livro muito rapidamente. Esse livro, inclusive, estava na estante durante muito tempo, sendo aquele livro que é isso, me dava aquele medo. E eu confesso que eu fui lê-lo porque eu falei, nossa, eu comentei com o Pedro, quero ler um clássico. E aí o Pedro fez uma provocação porque eu estava assim, enfim, ele percebeu que minha última leitura de autor brasileiro já tinha intervalo. E eu falei, então vou ler Guimarães Rosa. E aí ele me provocou, falando, Vitor, calma. Não é pra tanto. Não é pra tanto. E eu falei, para. E aí resolvi pegar e li esse livro de forma muito rápida, porque eu amei esse livro. Fiquei totoca por causa desse livro. E aí o que eu quero primeiro destacar, né, que eu sei que assusta. Primeira questão, essa aqui é a edição da Companhia das Letras, e aí elogio a essa edição que realmente está muito boa. E aí a primeira coisa que pode assustar talvez o leitor seja a questão de tamanho. Embora assim, até pegando assim o livro, não sei se isso representa realmente um livro muito grande, porque a gente sabe que tem calhamaços muito maiores. Porém, eu marquei aqui com essa tagzinha azul, tudo esse restante aqui final do livro são textos de apoio, comentários, fortuna crítica. Então assim, em termos de romance propriamente dito em obra, esse livro que total, se eu não me engano, tem 559 páginas. Ele, na verdade, e de romance, ele tem 435 páginas. Então, assim, é uma boa redução, não é... Assim, a gente sabe que tem muitos livros clássicos, isso aqui é um clássico, muito maiores. Então, assim, se for o tamanho, dependendo da edição, você vê que, na verdade, já desmistifica um pouco se for a questão do medo. E aí, antes de entrar no segundo ponto que assusta sempre Guimarães Rosa, que é a questão da linguagem, esse livro traz uma narrativa sendo contada por um personagem chamado Riobaldo. Riobaldo, logo no início, tá, a primeira página, a gente já entende que ele é um ex-jagunço, então no momento atual que ele conta a história para esse interlocutor, que tá narrando a esse interlocutor, então, a Grande Guerra Jagunça ou a sua perspectiva da grande perspectiva e sua participação
né, nessas empreitadas e nesses grandes acontecimentos que aconteceram no sertão. E aqui lembrando que uma questão geográfica, né, acho que tem essa ideia sulista, vamos dizer assim, mas sertão é só Nordeste. E não é, também é, então pega a região de Bahia, Centro-Oeste, interior de Minas, lembrando que João Guimarães Rosa era mineiro e trabalhou como médico no interior, médico de família no interior de Minas Gerais, então teve muito contato com o sertanejo, com essa população. E aí, já dando uma curiosidade, ele formula muito do que ele traz aqui foi coletado por ele em loco, com sertanejos e com pessoas locais. Ele já vinha, os pesquisadores deles, e a gente vai linkar 2 vídeos que são excelentes, um do professor Antônio Cândido e o outro, eu já nem vou lembrar, porque eu também já tem um tempo que eu assisti, que é do Will Boff. Eu posso estar falando errado, perdoem, delete isso, mas a gente vai colocar o link. Ele é alemão, que radicado no Brasil, é professor de literatura, e os dois fazem vídeos maravilhosos falando especificamente sobre a obra e também sobre João Guimarães Rosa. Tem spoiler nesse Então, vídeo? tem. E aí o que eu também já adianto aqui, eu sei que tá meio fora de ordem que eu tô falando, mas tanto a Fortuna Crítica quanto quaisquer vídeos no YouTube de comentários, evitem. Então assim, eu não darei spoilers importantes, vamos dizer assim, nesse vídeo. E a ideia é você tentar embarcar sem tanta preparação exatamente. Acho que alguns pontos realmente é importante saber antes, mas embarcar na história sem saber muito. Mas você acha que esses spoilers estragam a experiência? Existem spoilers que realmente estragam a experiência. Essa é a questão. Acho que esses que você sabia não são spoilers. E aí, assim, o curioso do livro, e que aí isso também pode assustar, né? O livro começa com um travessão, por ser um diálogo. E segue dessa forma até o final. Então é como se fosse uma fala contínua desse narrador, personagem, contando memórias dele para esse interlocutor que a gente não conhece. E a gente sabe que é um diálogo não só pelo travessão, mas você vê que muitas vezes ele apresenta aquele questionamento retórico, como se você entende que a outra pessoa fez uma pergunta. Ou então ele faz comentários do tipo, o senhor tá rindo? Ou ele faz comentários, o senhor, que é uma pessoa inteligente, letrada, que veio da grande cidade. Então é através da fala desse personagem que a gente entende pistas de tentar montar esse interlocutor que não vai aparecer. Então a gente fala que é um diálogo, eu já li alguns termos falando sobre diálogo ensaístico, por não tratar de 2 pessoas e de um só personagem. E é o Riobaldo que vai narrar, então, toda a sua trajetória, que envolve desde a infância até a entrada na vida jagunça, como jagunço. Que são cangaceiros, né? Isso, exatamente. É esse racional de cangaceiro, de cangaço. E também da sua saída da sua vida jagunça e todos esses eventos que o levaram a isso. Esse romance, por muitos, é tido como um romance épico, então ele tem características épicas, isso é falado também na Fortuna Crítica. Então, exatamente, existe uma grande discussão de tentar classificar esse livro, embora eu acho que isso, assim, claro, é algo da função dos críticos literários, mas que debatem sobre um romance épico ou um romance de desenvolvimento e formação. Existe esse debate também aqui com relação, né, na Fortuna Crítica, e depois eu vou mostrar só alguns outros livros de apoio que eu fiquei tão viciado e dentro desse mundo que eu precisava consumir, e isso me agregou muito mais em cima da leitura. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você lê um livro, discute, lê e pesquisa, como a coisa cresce, apesar de que eu fiquei alucinado já lendo esse livro, infernizando qualquer pessoa que tivesse contato comigo para começar a ler. E o que eu só quero destacar, ou seja, além de ser um romance talvez épico, com traços de romance de formação desse herói, essa característica de romanesca, como o pessoal, alguns críticos escreveram, esse é um livro também que eu achei traz 2 temáticas. E eu gosto muito de um dos vídeos que a gente vai linkar aqui, porque envolve, obviamente, tem um professor, agora, olha só, reproduzindo coisa do vídeo, mas tem um professor aqui em Berlim que falou que todo grande romance fala de amor. Mas eu acho que isso, claro, é ampliado diferente, mas esse livro também fala sobre amor. Esse livro fala sobre a discussão sobre a existência ou não do bem e do mal, aí talvez personificados como Deus e o diabo, e não só a existência do bem do mal, mas onde está o bem e onde está o mal. Esse livro fala sobre redenção, e aí eu destaco aqui que esse livro ele tem uma pegada psicanalítica.
A gente vê que o Riobaldo, ele tá contando, é quase uma terapia, ele tá contando tudo isso porque ele também tá em busca, de certa forma, de um certo grau de redenção e de respostas. E aí, como eu li num dos textos de apoio, isso aqui, na verdade, no final, né, a mensagem final, e isso não é spoiler, na verdade, é um entendimento da condição humana de incompletude. Da gente não saber qual é o caminho certo, se é que existe caminho certo. Enfim, e da própria human condition, como eles colocam. Então, assim, esse livro, eu não sei explicar. Uma bíblia, Isso aqui é um fenômeno. Isso aqui é, assim, eu fiquei, juro, tanto é que tá vergonhoso as minhas marcações, porque esse livro, além de tudo, qualquer frase do Guimarães Rosa que você vê na internet é basicamente desse livro. O Riobaldo, ele é, e vocês vão ver na formação, um professor, ele é, de certa forma, um poeta, o que ele fala aqui, um filósofo, ele tem toda a questão psicológica e dessa questão do rememorar, como isso afeta também o diálogo. E, já trazendo aqui à tona 2 spoilers, como eu já falei, é uma história de amor, e existe uma paixão, e aí é paixão mesmo, né, por 2 jagunços do grupo, e aí a pessoa fala, meu Deus, isso é um spoiler. Isso aqui aparece na página, se não me engano, 13 do livro, de um livro de 400 páginas. Então isso é uma introdução ao que vai ser debatido. E também uma outra coisa que aparece no início do livro, que é um questionamento que ele faz, se não me engano, na página, sei lá, 2. Ele pergunta para o interlocutor, o senhor acredita no diabo? O senhor acha que... E se existe diabo, o senhor acha que é possível compactuar? Ele fala ser pactuário do diabo. Então esse livro vai trazer em um determinado momento aqui uma discussão, e ele traz isso à tona sobre a questão do pacto fáustico, que já está presente na literatura em grandes obras clássicas, obras essas que o João Guimarães Rosa leu, ele que era poliglota, leu em original, e já tinha debatido muitas vezes, e já tem cartas, né, enfim, na pesquisa que fizeram em cima da obra dele, que ele se sentiu muito impactado por essas obras. Então isso entra aqui também em debate a questão do pacto fáustico, e mais uma vez, dessa dualidade do bem e do mal. Citando só um diálogo que o Antônio Cândido no livro narra ao encontrar com o... Estou parafraseando, eu sugiro que sempre assistam ao vídeo depois de terem lido o livro, assistam ao vídeo para ver esse comentário, mas é um comentário que parece que estava na mesa Antônio Cândido mais uma outra pessoa, e o João Guimarães Rosa, eles estavam debatendo questões políticas, sobre decisões do Congresso, enfim, debatendo ideologias, um debate, enfim, intelectual nesse sentido, e debatendo medidas tomadas pelo Congresso. Eles perguntaram ao Guimarães Rosa o que ele achava disso. E aí o Guimarães responde algo, de novo, estou parafraseando aqui, mas algo mais ou menos como, eu não sei se isso é mais importante para o homem, né, assim, em essência. Ele comenta que, eu acho que o homem, no fundo, o ser humano, no fundo, quer saber se Deus existe ou não. Então você vê que, na verdade, isso era uma questão que ele trazia quase como cerne, como core, né? Como essencial de todo ser humano, de existir esse questionamento. Então... E isso tá no livro. E tá no livro. Porque, deixa só um parênteses, eu achava que essas 2 questões que você falou eram os 2 spoilers, assim, que eram fundamentais. Não. A questão da relação sexual, dele ter se apaixonado por outro jagunço, e ter um pacto fáustico. Na verdade, eu achava que isso era a grande virada do livro. E como eu já sabia desses 2 elementos e sabia da dificuldade, eu falei, cara, eu já sei o que vai acontecer, e ao mesmo tempo eu sei que é difícil, então não vale a pena. Isso acontece, ele já anuncia essa questão logo nas primeiríssimas páginas, e o livro é absurdo, esse livro. Agora, Qual seu livro favorito? É difícil falar se tornou o livro favorito, mas assim, é um dos primeiros livros que eu busco tanto livro de apoio e coisa em cima. Assim, me marcou muito. Tem várias frases aqui que são, é poesia pura, assim, é uma coisa, assim, é fantástico. E aí eu vi também recentemente com uma Vera. A senhorinha do Instagram? Isso. A Vera, uma youtuber, booktuber, não sei como se fala. Book Grammar, né? Book Grammar, tá. Enfim, ela comentou que ela começou mais uma vez, acabou desistindo no meio do caminho a leitura. E aí tem 2 questões desse livro, então, que no fundo, são as questões que impactam em termos de dificuldade, talvez. Questão de linguagem e questão de linha do tempo, temporalidade narrativa. Primeira questão da linguagem e aí tem ali nesse livro fala muito disso muito bem, que aí essas talvez na Fortuna Crítica não dão spoiler, mas são 2 cartas trocadas entre Fernando Sabino
enviando uma carta para Clarice Lispector e ela respondendo, e os dois comentando, são trechos das cartas, os dois comentando sobre a obra. Só por essa carta. Só quando você lê a carta do Fernando Sabino elogiando essa obra, você fala, bem, se o Fernando Sabino está elogiando essa obra, você tem que ler, porque o jeito que ele elogia e é justo. E a Clarice, e aí a gente faz um link de uma coisa que a gente já comentou, que é debatido muito na biografia dela, do Benjamin Moser, que a Clarice tinha uma questão de buscar a palavra mais profunda, uma conexão muito forte com palavra. E ela cita isso, né? E ela fala, Guimarães, ele achou a linguagem mais profunda. Ela ficou altamente, assim, a carta você vê que ela... Ele cria, é verdade. Ele cria a linguagem. E é isso mesmo. E Guimarães Rosa é poliglota, fluente, ele por formação médico, depois carreira de diplomata, então que já exigia também a questão de línguas. Eu li num dos livros que eu li sobre a obra, de curiosidades, que na prova prática, na prova oral, perdão, de francês, perguntaram para ele quais clássicos ele já tinha lido em francês e ele respondeu todos. Então era nesse naipe a figura. Mas enfim, como poliglota, ele tinha um entendimento muito amplo de línguas e de palavras. Então o livro, ele tem um linguajar típico de um jagunço, mas a gente não pode dizer que é típico, isso também é uma outra coisa que fala lá. Tem uma questão regionalista, mas a gente não pode nem falar que... você não, no sertão naquela época, talvez o jagunço não falasse dessa forma. Por quê? Porque ele tem construções das orações e uma valorização da palavra. Então, muitas vezes, o período é uma única palavra. Ele separa uma palavra e repete. E isso que parece simples, a simples repetição de uma palavra intensifica muito o significado da palavra, assim, de uma forma que traz poesia. De estilística mesmo. Totalmente. E ele também consegue uma capacidade de neologismo, ele faz aglutinação de palavras, até para simular um pouco a oralidade, que é um marco desse livro. E isso, num primeiro momento, a primeira frase já gera um impacto, porque você fala, o que é isso? Então, uma dica que sempre dão para leituras Sagarana, Corpo de Baile, que é do Guimarães Rosa, é tentar ler em voz alta, porque às vezes na sonoridade, você ouvindo, você entende realmente o que é dito. Eu não ficava lendo em voz alta em casa, mas é muito louco, porque ao insistir lendo o livro, parece que surge uma voz na sua cabeça de fato alguém do sertão te contando. Tem ritmo, né? É uma coisa assim absurda, é absurda. E o segundo ponto que talvez gere dificuldade, que assim, isso é uma coisa que eu acho que o pessoal exagera com relação a esse livro, tá? Tô sendo honesto, que é a questão da temporalidade. Claro, gente, é uma pessoa que tá contando a vida dela, basicamente, né? Grande parte. Não é um livro, o intuito é uma coisa biográfica, né? Nasci em tal época, tal ano. Ele vai contando lembranças e isso não é de forma tão cronológica assim. Só que não é tão difícil entender. Não é uma crônica da casa assassinada. Não! E não é. O que gera mais confusão é porque ele comenta situações como: eu conheci a minha amada Otacília na fazenda tal. Então ele conta como ele conhece a atual esposa dele. Só que nesse contar, por exemplo, ele vai falar que ele estava com A, B e C acompanhando ele como outros jagunços, porque eles queriam combater o D de dado. E aí depois, quando ele vai contar meio que me antecipei muito, volta. Você vê que na verdade ele estava num bando com o D. Aí você fala, mas ele estava contra o D e agora ele está com um amigo? Aí você fala, ele era do bando desse, mas acontece alguma coisa, então que você já prevê que esse vai deixar de ser. São coisas nesse sentido. E isso essa questão principalmente, né, épica, a parte cronológica influencia muito mais a questão épica da guerra, da grande guerra jagunça, do que acontece dessas... Funciona como tribos, facções, clãs, desses grupos realmente, e de quem eles obedecem. Então tudo isso pode confundir um pouco, mas também talvez dando spoiler, não é spoiler, mas a partir da página 223, 27, a história passa a ser linear. Então também para quem tem muito medo, caramba, que está sofrendo com isso, o livro é incrível, mas a partir dessa página ele vai seguir uma linearidade. Para encerrar, eu vou trazer aqui, na minha compulsão literária, 4 livros, não estão todos lidos, tá? Mas livros que trazem muito da obra e do personagem. Então, destaco aqui Benedito Nunes, A Rosa, O que é de Rosa, Literatura e Filosofia em Guimarães Rosa. Paloma chegou a citar e foi influenciada por ela para comprar esse livro aqui de apoio. Tem Rosa e Ronai, O Universo de Guimarães Rosa, por Paulo Ronai, seu maior decifrador. Esse aqui não fala apenas, de novo,
Ele fala de todo o universo Guimarães Rosa, não é apenas do Grande Sertão Veredas, isso é um detalhe. Trago esse outro que a leitura ainda está em andamento, estou bem no início, tá? Então sou honesto, eu não estou fazendo indicação, não posso indicar formalmente se ainda não li o livro, né? Mas que é Guimarães Rosa, Fronteiras, Massas e Passagens, da Marli Fantini. Esse livro aqui é muito interessante porque ele traz também muito uma visão justamente global de que ela fala fronteiras, e também é muito curioso isso, porque ele chegou a trabalhar na época, depois como diplomata sediado no Brasil, com demarcação de fronteiras. Uhum. E como essa questão de fronteira de termos filosóficos, entra também na narrativa dele, isso vai impactar na obra dele. Então, tem até um cunho um pouco biográfico, ela cita muito, esse livro está sendo bem interessante. E por último, que eu acho que esse eu gostei muito, que é Labirintos de Aprendizagem, Pacto Faustico, Romance de Formação e Outros Temas da Literatura Comparada, do Marcos Vinícius Mazzari. E aí, assim, é só esse início aqui, é bem curtinho, né? Que ele fala realmente focado nessa obra. E a gente até brincou isso como outras pessoas falaram, ele aqui vai focar tanto na definição desse narrador, como também na discussão se de fato é um romance de formação e na questão do Pacto Faustico. Então ele foca um pouco nesse ensaio, nessa crítica de literatura comparada, nesses 3 âmbitos da obra. E é sensacional esse livro e esse trecho, né, dessa análise. E é muito, né, o pessoal brinca falando que é esquema de pirâmide, porque depois que você lê isso aqui, você imediatamente quer comprar, e eu já comprei, Doutor Fausto, Thomas Mann, Fausto, do Goethe e outros. Ele cita O Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil, principalmente porque é um livro com uma pegada muito ensaística do pensamento dele sobre que, né, literatura, bem e mal, etc. E assim, recomendo forte, se for comprar um, acho que eu recomendaria esse, muito focado na obra. Eu marquei tudo e fiz várias anotações. E ele traz muitos trechos que dá muita vontade de ler o Fausto. E debate, ele encerra, na verdade, né, como eu já falei, e é só esse trecho que eu vou ler, eu prometo. Implícito, então, no desfecho do grande romance está portando o reconhecimento definitivo da incompletude, da insuficiência inerradável do ser humano, possivelmente o mais frágil de toda a criação. Mas é também essa fragilidade que constitui ao mesmo tempo a liberdade e a grandeza dessa human condition. E aí ele encerra trazendo um trecho do Fausto, do Goethe. Inclusive aquela frase, o que a vida quer da gente é coragem. De lá, que é um trecho lindo, que é muito maior e assim, é absolutamente lindo. Mas, enfim, eu espero tê-lo convencido. Vai ter que ler, eu assim, isso não existe convencimento. Eu já leio ponto final, a questão é quando, porque eu estou ansioso. E espero que isso incentive de alguma forma a perder o medo, a embarcar, as pessoas tentarem, porque assim, é uma puta obra brasileira. Eu não sei como esse livro foi traduzido para outras línguas. E foi, mas assim... o desafio. O Guimarães Rosa, ele parece que ele fez revisão de muitas das traduções que iam ser editadas em outros países, mas fica fortemente a minha indicação. Pelo amor de Deus, leiam esse livro. E uma pergunta, eu preciso fazer essa pergunta. Ele é maravilhoso, ok, ele é profundo, mas ele entretém também? Entretém. Envolve. Entretém. É uma coisa louca, porque assim, esse livro tem ação. Essa eu acho que é a dificuldade da coisa. E esse livro tem ação. Esse livro vai ter tiroteio, vai ter arranca-rabo e vai ter momentos de, entre aspas, tá? Julgamento, que você fala, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. E é muito legal, um spoiler desse julgamento, é que na verdade você sabe o que vai acontecer, porque como a linha temporal é meio doida, você fala assim, ué, mas esse cara tá vivo lá no futuro, então ele não morre, mas aí você fica, como é que ele vai se safar dessa? E aí você descobre como ele se safa, só que ao mesmo tempo ele se safa de um jeito que você fala, ué, mas como é que ele vai aparecer no futuro? E ele aparece. Então, o livro entretém muito, e tem muita cena, tem algumas cenas pesadas que acontecem, mas assim, entretém. Eu queria, juro gente, eu fiquei doente da cabeça, assim. Preocupante. Eu acordava lendo esse livro, eu queria dormir, eu me atrasei porque eu queria continuar lendo o livro. Esse realmente é 2 semanas? Nem isso. Eu li em menos de 2 semanas. Isso é até raro, eu não sou nessa pegada assim, mas... Até porque ele lê vários livros ao mesmo tempo, então às vezes ele não dedica... Esse livro me pegou muito. Tu largou muito. todos os outros, né? Quando você pegou Basicamente. E assim, eu queria contar para as pessoas do livro. Eu queria, na verdade, às vezes encontrar pessoas, colegas meus que falassem assim, eu nunca vou ler esse livro, porque eu falava, eu vou dar logo spoiler, vou contar o que tá acontecendo. Mas aquelas pessoas que falavam assim, eu quero ler um dia, eu falava, por favor, lê logo, porque eu precisava, enfim, debater. É isso. Espero que, por favor, leiam isso.
Bem, e pra tentar criar um link, não sei se eu vou conseguir criar um link em relação a isso, porque você fica empolgado. A ideia foi justamente quando o Vitor disse que ia trazer esse livro, que muita gente, eu sei que muita gente tem preconceito e tudo mais, por conta da dificuldade, eu pensei em tentar criar algum paralelo. Na verdade, originalmente eu pensei, será que eu trago algum livro regionalista? Eu vou trazer uma Raquel de Queiroz, que eu amei, Memorial de Maria Moura, que é sensacional. Mas eu achei que eu queria ir para uma outra linha. Vai ser uma linha muito mais simples, muito mais shallow, né, no superficial, mas que de alguma forma também meta medo nas pessoas, mas não pela complexidade, mas sim pelo tamanho. Eu queria falar muito rapidamente, gente, sobre a trilogia O Século, até para dar uma balanceada aí nessa profundidade que o Vitor trouxe, porque... Que é uma trilogia que me assusta também, porque assim, muita gente já me indicou, até pelo tamanho, mas eu pensei, pegada histórica, não sei se vai ser pra mim. Pois é, e assim, vou ser honesto, eu vou falar, né, na verdade, assim, estou fazendo propaganda da trilogia O Século, mas eu só li os 2 primeiros volumes. Estamos sendo honestos. O terceiro eu ainda não tive tempo de ler, mas mais especificamente eu vou falar sobre o primeiro, que é a porta de entrada, e no fundo, eles meio que são independentes. Não completamente dependentes, mas assim, os fatos do primeiro não necessariamente afetam diretamente do segundo, apesar de ser uma linha narrativa histórica. Seria melhor se fosse lido. Óbvio, mas ainda assim você pode ler o primeiro livro, encerrar o ciclo e tá tudo certo. E a ideia dessa trilogia é justamente o que o Ken Follett fez, e o Ken Follett é um dos autores que mais venderam o livro da vida, né? Ele já escreve há muito tempo. Eu acho que na década de 80, também em inglês, de qualquer forma, ele escreve em inglês, apesar do livro estar traduzido, a minha versão é brasileira. Mas a questão é a seguinte, é uma história que vai acompanhar, portanto, 5 famílias. E ao longo desses 3 livros, você vai acompanhar justamente 5 famílias ao longo do século XX e dos seus acontecimentos. Temos que lembrar, né, que Robespierre escreveu que era o século dos extremos. Então, assim, por si só, aconteceu muita coisa no século XX. E aqui a gente tem as mesmas famílias nos as mesmas famílias. A diferença, e a grande diferença que você tem, é que a partir dos livros, né, do segundo e terceiro, você tem descendentes, né, os descendentes dessas famílias. Sim, tá bom. Então, alguns personagens que aqui são personagens principais, nos outros livros vão ser coadjuvantes, porque é o pai, é o avô, então vai se distanciando, mas é legal porque tem aquele vínculo. Então, no segundo livro, quando você pega, você vê o filho daquele personagem que você adorava, aí você vê que ele tá, enfim, como é que ele está no final das contas, depois que o tempo passou, enfim. E a ideia é essa. E no final, portanto, esse livro vai trazer justamente 5 núcleos focados em 5 famílias que vão ser, né, o norte aqui da história, que é uma família, ou um núcleo, melhor dizendo, americano, do País de Gales, uma família inglesa, uma alemã e uma russa. Justamente distribuído de forma esperta, porque dentro dessas nacionalidades você vai conseguir ter pontos de vista diferentes em relação aos acontecimentos. Né? No primeiro livro, focando especificamente, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, que por si só é interessante. Queda dos Gigantes. O primeiro se chama Queda dos Gigantes, o segundo é Inverno do Mundo, e o terceiro é Eternidade por um Fio. O primeiro livro foca, como eu disse, na Primeira Guerra Mundial, que por si só é interessante, porque a gente tem pouca literatura sobre a Primeira Guerra Mundial comparada com a Segunda, e também Revolução Russa. E assim, gente, é um dos livros, eu acho que, salvo engano, você comentou comigo há muitos anos atrás, porque na época que eu não lia, isso é só um parênteses aqui biográfico, vou quando eu não lia, eu era um tipo de pessoa que tinha vergonha por não ler. Porque eu sempre valorizei a literatura, mesmo não tendo acesso a ela, compreende? Eu sempre ia na livraria, na Saraiva, depois do colégio, olhava os livros e falava, gente, que coisa sensacional. E esse livro, pra mim, era emblemático. Eu achava ele gigante, eu falava, cara, como deve ser divertido ler isso e se entreter, como é que as pessoas fazem? Porque eu não tinha muita aptidão. E eu lembro que você na época comentou, acho que a Hannah. Isso, a Hannah leu a trilogia inteira. Porque o livro é sensacional. Não estamos falando aqui de uma obra clássica da literatura, que vai te trazer personagens também hiperdimensionais e profundos, desenvolvimento psicológico complexos. Não, mas a gente tem aqui um enredo muito gostoso de se ler. E eu acho que é uma puta porta de entrada para a literatura, apesar do tamanho. Então, assim, é um livro de verão, é um livro de férias, é um livro que, se você é adolescente, por que pareça, você pega, você embarca e você aprende história. Isso que eu ia perguntar agora. Eu sou péssimo em história, você sabe muito mais que eu. Ele é historicamente correto? É historicamente a rigor correto. Ele não vai se aprofundar necessariamente também em muitos detalhes, né? Mas ele é correto. Acho assim, você vai ter um panorama sensacional. Quem ama isso aqui, por exemplo, é a mãe da Carolzinha. Uma amiga minha, ela é apaixonada pelos livros do Ken Follett, ela leu todos. E realmente, você sai dessa leitura
porque é um livro que agrega. Agrega, isso que eu ia falar. Ele envolve, assim, tinham cenas aqui, passagens que eu lia, terminava o capítulo e ficava, não acredito que isso está acontecendo. Parecendo uma série. Quem gosta de série, de temporadas, isso aqui é uma puta recomendação. Eu acho que o tamanho não deve assustar, apesar desse livro ter o quê? 910 páginas. Esse aqui é um pouco menor. O segundo foca na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Civil Espanhola. Tá. E o terceiro, que eu não é o li maior de completamente, todos. é o maior de todos, Tá. que ele vai pegar, salvo engano, não quero falar besteira pra vocês, mas o foco é a Guerra Fria, naturalmente. Tá. Então você vai ter, por exemplo, Guerra da Coreia, salvo engano, Vietnã, presumo eu. A editora... Qual é a editora? É Arqueiro. Ah, tá. E é um livro assim, gente, com muitos diálogos. Então assim, um livro que voa, flui, os personagens são cativantes, são carismáticos, você gosta deles, você torce, você tem cenas, né, de guerra, entretém com Eu eles, acho que deve apesar ser- do tamanho. Deve ser um bom livro, até pra ressaca literária, né? Eu acho que sim. Assim, depois de uma coisa... A única problema, a questão só É o é tamanho. sabe que geralmente você gosta de livros mais curtos pra se livrar logo e pra sentir que está pronto pra outra. Mas a nível de qualidade, custo-benefício, eu quero dizer. Entendi. Ele é um bom livro. Ele não vai te trazer necessariamente uma puta profundidade, mas ao mesmo tempo ele não é um livro completamente dispensável que você talvez tenha vontade de reler no futuro, por exemplo, entende? Então assim... Talvez eu leia. Então, minha mãe leu primeiro. Minha mãe gostou. Minha mãe Ela gostou. leu? Minha mãe leu primeiro. Minha mãe amou. Amor. Inclusive, na última... Ela estava tentando escolher o próximo livro. Eu convenci ela a ler Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Mas ela estava cogitando O Inverno no Mundo. Sabe por que ela não escolheu O Inverno no Mundo? Porque ela reclamava que deitada na cama o pulso ficava doendo, segurando. Tadinha. Então ela queria um livro menor, eu dei um de bolso pra ela. E aí... É isso, gente. Tentei criar aqui um paralelo sobre o tema do livro deveria ser Perdendo o Medo de Livros, né? Em razão da dificuldade seu e em razão do tamanho dessa trilogia. Eu acho que foi isso. Espero que a gente tenha conseguido agregar no sentido. Gente, assim, não sei nem quem vai ver esse vídeo no final das contas, mas caso alguém assista esse vídeo e quiser fazer alguma crítica construtiva, com muita delicadeza, pode fazer. Você acha que a gente tem que se aprofundar mais em algum tópico, algum comentário, ou sugestão de próximos vídeos, porque a gente tá aqui às cegas do que faremos. E se faremos. Sem tempo, né? Sem Porque a gente tempo. não vive disso e tampouco a gente está se dedicando a isso como algo Não, prioritário. isso é passatempo. Passatempo. Mas, enfim, estamos abertos a sugestões e peço perdão de vocês caso tenhamos nos enrolado no nosso amadorismo, mas a ideia é pra ser meio Amador mesmo. zoneado mesmo. Zoneado. É E isso. a gente precisa, só para não ser tão zoneado, pedir pra vocês se inscreverem no canal. Ai, Curtir, nossa, existe compartilhar. Tem isso. A gente Nossa, tem que fazer é esse verdade. papel de mendigar a atenção de É. vocês, um favor. Eu sempre vi nos vídeos as pessoas pedindo muito, porque faz muita diferença. Faz. porque Aí eu dá até buzz, eu curto. acho. É, A gente não entende também muito É. sobre isso, mas então é isso. é uma questão de caridade, talvez. Mas enfim, façam. E obrigado por terem perdido algum tempo de vida olhando os dois idiotas. É isso, gente. Obrigado, um beijo e até a próxima. Beijo!